Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante, também de graça a tua inscrição, então reforça aí a sua inscrição, reforça também o seu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clique uma vez nesse link, faça a tua inscrição, porque ajudando a Betfair você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Então, vamos lá, é tudo prático, fácil, rápido, via Pix também. Reforçando aqui, vamos ajudar a Betfair, porque ajudando a Betfair você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, valeu? Gente, eu quero falar sobre o planejamento do Vasco, o elenco do Vasco para 2025, essa janela de transferências, né? Muitos jogadores especulados, o Vasco está negociando com muitos jogadores também, pedidos do técnico Fábio Carille, segundo a matéria do GE, vamos falar sobre isso também, e muito mais. Gente, tivemos um ano com muitas turbulências, tivemos um ano muito complicado, né? Com um planejamento horrível no início da temporada. O início deu até um ânimo, né? Porque quando o Vasco contratou o Alexandre Matos, acreditamos muito no profissional Alexandre Matos, daí ele só fez lambança, né? Como diretor de futebol do Vasco. Contratou um zagueiro pagando milhões, a contratação mais cara, não estou aqui diminuindo o João Vitor, gosto do João Vitor, mas ele pagou um valor absurdo, no passe do João Vitor. O João Vitor hoje é o jogador mais caro da história do Vasco, o investimento mais alto da história do Vasco. E aí, Alexandre Matos não funcionou, Lúcio Barbosa não funcionou, o Vasco veio com o elenco formado ano passado pelo Paulo Brax, ex-diretor de futebol do Vasco, né? Muitos destaques desse time, quem contratou foi o Paulo Brax, Verrete, Paulinho Paula, Lucas Piton, Paulo Henrique, lateral direito, entre outras contratações. E aí, você olha agora, no final dessa temporada, e tudo que o vascaíno quer, tudo que eu quero, tudo que você quer é um planejamento bem feito, um planejamento correto, honesto com o torcedor. Não é complicado falar que tenho que buscar reforços sem ter dinheiro. É realmente muito complicado. Agora, a criatividade, quem trabalha com futebol, quem vive de futebol, quem comanda um clube da grandeza do Vasco, isso aí é obrigação. É obrigação. Ah, não, mas... Não. Assumiu a bronca, vestiu a camisa do Vasco, tem que fazer a parada acontecer. Essa é que é a verdade dos fatos. Daí, a pressão é muito grande, a cobrança ela é muito grande, né? É justo afirmar isso aqui. Daí o Pedrinho assume o futebol, né? Depois de afastar a 777 e começa a fazer mudanças. Mudanças drásticas. Ah, mas o Grego... Gente, temos várias empresas interessadas sim no futebol do Vasco. Mas o que está acontecendo é o seguinte: o Pedrinho não vai vender de qualquer jeito a moda da Bangu. O Vasco tem que ser, o torcedor vascaíno, para ser mais exato, ele tem que ser respeitado, pô. Não, negocia logo com o Grego. Por que não vende logo? Porque não tem proposta. Porque não tem dinheiro na mesa, pô. É simples assim. Senão, obviamente, já tá vendido o futebol do Vasco. Então, o bilionário grego lá, o Marinax, tá muito afastado, quer muito o Vasco, ele tá muito interessado, ele tá louco pelo Vasco. Mas tem proposta? Não tem. Então, você tem que aguardar. Você tem que observar, tem um passo a passo e tudo mais. Daí, o tempo vai passando e o Vasco precisa contratar um novo treinador. Contratou o Rafael Paiva ali naquele primeiro momento. Na verdade, ele foi efetivado, né, como técnico profissional do Vasco. Chegou ali numa semifinal de Copa do Brasil, classificou o Vasco novamente para uma competição internacional, porém a Sul-Americana, não uma Libertadores. Aí tudo bem, uma campanha já ok dentro
depois de tudo que passamos dentro dessa temporada. E beleza, terminou o campeonato, você demite o técnico Rafael Paiva, faltando 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Felipe assume de maneira interina, né, e consegue um empate e 2 vitórias. Daí o Vasco vai no mercado, tenta o Renato Gaúcho e de repente encontra o Fábio Carilli. Ah, é falta de coerência. Falta de coerência? Não, isso é responsabilidade. Responsabilidade. Com a camisa, com a instituição. Poderia pagar 1,5 milhão. Ah, senta aqui, Gaúcho. Eu vou pagar 1,5 milhão. Peraí, mas eu tenho um técnico aqui ok também. Técnico que sabe das coisas. Que comandou o Corinthians também. Ganhando 600, 500, 600 mil. Essa é a nossa realidade. Nesse momento. Então, eu contrato o Fábio Carilli e começo um planejamento 2025. Eu tenho os reforços muito bem encaminhados, como Tietê, entre outros jogadores. Aí saiu a informação que o Vasco teria interesse no zagueiro Gil e também no zagueiro... Na verdade, 3 zagueiros, né? Balbuena, Gil e Davi Luiz. Balbuena, para mim, é o melhor dos 3. Gil com 37 anos, Davi Luiz com 37 anos. Realmente, tem que pensar mais um pouco. Mas o Balbuena seria bom demais pro Vasco. Um zagueiro bom tecnicamente, um zagueiro que sabe das coisas, chegaria para jogar, na minha opinião. Aí o técnico Fábio Carilli teria indicado, na verdade, alguns jogadores. Né? Guilherme, que é muito bom atacante, jogador lado de campo, jogador habilidoso, jogador que cria jogadas ofensivas. Do Santos também, trabalhou com o Fábio Carilli no Santos. Muito bom, gosto dele. Ah, Eduardo, e o Coelho? O Coelho tem a questão da proposta do Vasco, que ainda não aconteceu, o Vasco ainda não fez proposta, e é um jogador caro. O Vasco tem muito interesse, mas é um jogador caro. Aí você tem que buscar esse novo atacante, que o Vasco está buscando esse novo atacante, fechar, porque precisamos de um ponta. Temos o Adson, que na minha opinião é o titular. Então esse jogador tem que jogar mais que o Adson. Então é banco do Adson. Ou então pega da base. Tá? Então, Guilherme, eu acho que um jogador ok, chega para ajudar. Se o Vasco tiver interesse, se o Vasco correr atrás, fechar negócio, chegaria para ajudar. E o Juliano, hein, gente? Juliano também trabalhou com o técnico Fábio Carilli, também no Santos. Muito interessante, o meia bom, armador, técnico, tem jogar bola parada, tem um arremate de fora da área. É um meia que sabe das coisas também. É evidente, se chegar hoje vai ajudar bastante. Olha o campeonato que ele fez pelo Santos, jogando muito bem o Juliano. Agora, é aguardar o desenrolar dos fatos. Estou analisando aqui, porque a matéria do GE é um portal muito importante. E aí, já que o Carilli fez indicou esses 2 nomes, vamos aguardar, reforçando aqui, e analisar, né, sempre, claro, os reforços que o Vasco está negociando, tá? Quando eu disse hoje mais cedo que o Pedrinho está criando, só para fechar aqui, tá, gente? Só para fechar aqui. Que eu disse que o Pedrinho está criando um mecanismo para assumir total responsabilidade no futebol, tanto nos erros quanto nos acertos, gente, foi referente à escolha da nova empresa. É uma estratégia ousada, como eu disse mais cedo? É uma estratégia ousada. Porém, é uma estratégia que se faz extremamente necessária. Pô. Alguém tem que assumir essa bronca. Podem cobrar do Pedrinho. É assim que o Pedrinho está fazendo. Cobrem de mim, pô. Porque eu tenho vice-presidente, claro, tá todo mundo ajudando. Eu tenho o jurídico do Vasco, que é muito forte. Mas eu tenho um presidente que assumiu a bronca dentro do Vasco e que está fazendo realmente o melhor dele na administração. Cada um tem um jeito de administrar, gente. Eu tenho o meu, você tem o seu, o Pedrinho tem o dele. Isso é do ser humano, pô. Não adianta, tem que ser igual. Não vai ser igual, pô. Cada um tem uma digital na face da terra, só digital diferente da minha, do Pedrinho é a dele e ponto. Então cada um tem um jeito de administrar e ponto. Beleza? Então é isso, minha gente. Amanhã eu volto. Amanhã é véspera de Natal. Vamos falar muito sobre o Vasco ainda. Eu estou muito cansado hoje, realmente. O dia é muito tenso, intenso aqui. E tudo mais, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.